De atuação do dia 23 de setembro, a gente apresentou aquele monólogo que o professor tinha dado como dever de casa na última aula. O monólogo que eu escolhi foi o Só é para Todos, que em inglês é To Kill a Mockingbird. Então, por que eu escolhi esse monólogo em específico? Porque eu estava no começo do curso, estava me soltando ainda, e esse personagem era um advogado. E como eu sou advogado, eu achei que eu conseguiria trazer um pouco mais de verdade no meu sentimento de estar trabalhando ali, né, de estar atuando, porque é uma cena sobre realmente um julgamento que eu estou defendendo um personagem. E aí, para esse monólogo, eu tive que fazer minhas pesquisas sobre o meu personagem, quem que eu era, sobre o tempo também, né? Porque assim, eu estava fazendo sobre uma história que se passava muitos anos atrás nos Estados Unidos. E era sobre a segregação, tinha questão de racismo, então assim, era uma coisa mais delicada e eu precisava estudar um pouco mais sobre como era esse sentimento nos Estados Unidos, sei lá, em 1940, 1950, mais ou menos, eu não me lembro a época. Então eu fui atrás de saber quem que era meu personagem, por que que eu era advogado, se eu tinha família, se eu não tinha família, com o que que eu trabalhava, quais eram meus principais casos, tudo que eu pudesse, né? Tentei achar o roteiro inteiro para eu ler um pouco mais das coisas que estavam acontecendo. Com quem eu estava falando? Essa cena específica eu estava falando com um júri. Então, eu estava falando com pessoas que não tinham uma relevância muito importante na minha relação, entendeu? Eu tinha que convencer essas pessoas a julgarem o meu cliente como inocente. De quem eu estava falando era importante pela minha emoção de estar defendendo essa pessoa, porque eu realmente acreditava que ele era inocente e ele era inocente. E contra quem eu estava falando? Eu estava falando com o Ministério Público dele, que estava acusando o meu cliente, então eu estava meio que defendendo, mas ao mesmo tempo atacando as evidências que eles tinham colocado, as provas, e que o júri tinha que perceber que estava tudo errado nesse julgamento. E para isso, eu também usei aqueles 6 Ws, que são nossos 6 Qs, né? Onde eu estava, que local, que eu estava num tribunal, com quem eu estava falando, quem são essas pessoas, o que estava acontecendo, o porquê que estava acontecendo, quando estava acontecendo e o que, que eu queria naquele momento. Eu fiz isso para eu conseguir já estudar e aplicar o que eu tinha aprendido numa outra turma, né, numa outra aula, para esse monólogo agora. Eu achei que seria interessante esse estudo a mais para eu conseguir explorar técnicas novas e estar mais ambientalizado com o meu roteiro. Nós tivemos 2 tentativas de apresentar o monólogo. A gente apresentava a primeira vez, o professor dava o feedback, alguns ajustes, a gente apresentava a segunda e aí ele dava o feedback final. Eu consegui ajustar o que ele tinha pedido, eu fui mais calmo, vivi mais o personagem, consegui visualizar melhor o pessoal do júri, porque na primeira eu fiz para minha turma. E depois ele meio que ajudou montando um júrizinho bonitinho, botou as pessoas sentadas e tal, meio que ajudou a minha visualização. E aí isso ajudou com que o meu monólogo fosse feito de uma forma mais sincera e mais verdadeira.